O único problema que eu estou observando é que eu não vejo ninguém. Eu só vejo os slides, mas todos estão vendo os slides? Ô, Glorimar, você Sim. tem um eco muito forte agora. Não sei por Ah, quê. tá. Com eco. Tá, vou diminuir aqui. Mas ver se não, melhora. porque não estava antes, só agora que você começou. Tá. Eu acho que foi na hora de compartilhar. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, Cone. Estou com dificuldade na internet. Boa noite, irmã. Boa noite a todos. Boa noite, minha linda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu Boa amor. noite. E agora, como é que está o som? Continua com eco? Não, tá bom Não. agora. Alguém está então- ouvindo um eco? Não. Tá. Não, melhorou. Então, melhorou, né? Tá. Eu vou pedir para uma irmã se voluntariar, só uma, para fazer a oração inicial. Quem habitualmente não faz? Vamos fazer alguma coisa de diferente hoje. Xiii, tantas Pode ser pessoas eu. querendo orar hoje. Pode ser eu, irmã. Vamos orar. Pai amado, querido, bendito seja seu santo nome, Pai. Pai, nesse momento estamos reunidas para estudar a sua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor oriente a nossa irmã que dará a aula, para que ela transmita a nós tudo que o Senhor quer que nós saibamos, Pai, para o nosso crescimento. Pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe cada irmã que está aqui e aquela também que ainda está para entrar, que ela consiga, Pai, participar dessa aula que edifica todas nós. Em nome de Jesus que pedimos, Pai. Amém. Amém. Obrigada, Marcinha. Então, pessoal, a aula de hoje é coragem, superando os temores que nos desanimam. Glorimar, desculpe, mas eu tirei o som de todo mundo para não ter interferência sim. e tirou o seu. Ok, agora vocês me ouvem? Tranquilo, esse é o nosso novo normal. Ok, Acho que agora vocês estão me ouvindo. Então, vamos lá. O tema de hoje é coragem, né? Superando os temores que nos desanimam. Quem é que leu o capítulo 2 do livro? Oba, muita gente leu, excelente, excelente. E aí, então, eu vou começar fazendo uma pergunta. O que é coragem, na opinião de vocês? Como é que vocês podem abrir o microfone e falar comigo? Falar, né? O que é coragem, na opinião de vocês? Eu acho enfrentar os desafios, né? Coragem é Enfrentar desafios. enfrentar desafios. Muito bem. Quem é que pode definir de uma outra forma também? Eu Ótimo, pode falar. acho que a coragem é tipo um sentimento ou algo que vem na gente porque nos ajuda para muita coisa. A coragem, precisa ter coragem tanto para ser bom, como para ser ruim, para ser forte. A gente precisa de coragem em quase todos os aspectos da nossa vida. Eu penso... Exatamente. Muito bem. Quem mais que pode definir coragem? Nós temos várias definições, né? Quem mais? Acho que... Boa noite, irmãs. Eu acho que Boa coragem noite. é você fazer algo mesmo que você esteja com medo. Muito bem lembrado. Que coragem não é ausência de medo, porque na realidade o medo é algo importantíssimo na nossa vida,
né? Por quê? Se a gente não tiver medo, por exemplo, de atravessar a rua na frente de um caminhão enorme, a gente pode morrer atropelado. Então, o medo, muitas vezes, até preserva a nossa vida. Então, a coragem não é ausência de medo. Na verdade, a coragem é você enfrentar o medo, como a Cida falou, enfrentar os desafios. A gente poderia dizer ânimo, podemos dizer disposição, qualidade de bravura, tenacidade. A coragem, ela pode ser definida de várias formas. Só não pode dizer que seja ausência de medo. Porque o medo é algo importantíssimo nas nossas vidas. E a coragem também, né? Por que a gente tem que ter coragem? Vocês leram o capítulo, né? Viram a importância de ter coragem, como a Fátima bem falou, que é importante termos coragem para enfrentarmos a vida, fazermos, né, coisas no nosso dia a dia, mas porquê, né? Qual é o porquê da gente ter que ter coragem? Precisamos ter coragem para enfrentar as dificuldades que acontecem durante o dia, no dia a dia nosso, né? Que vão surgindo, a gente precisa ter essa coragem para enfrentá-las. Para podermos enfrentar, perfeito, muito bem, Luísa. Quem mais poderia falar? A coragem, eu também vejo que nós precisamos enfrentar, né? Os temores que muitas das vezes nos desanimam, né? Exatamente. É preciso ter coragem para não desanimar. Perfeito. Alguém mais? Então, um forte motivo também é que Deus, né, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o que a palavra nos diz? Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se Deus nos deu um espírito que não é de covardia, é um espírito de coragem, concorda? E se Ele nos deu espírito de coragem, poder, amor e equilíbrio, é porque coragem é importante de se ter. Deus está nos revelando isso, concordam? Então, a gente pode dizer o seguinte. Opa! Alguém que tenha coragem ainda poderá sentir medo, mas, por meio do poder de Deus, ele poderá agir com confiança. E aí não é confiança na força humana, não, é confiança em Deus. E da onde que vem essa confiança? Vem da nossa fé. Então, permita que a sabedoria e o poder de Deus dirija a sua vida e não a lógica humana. Foi assim que Josué venceu e conquistou a poderosa cidade de Jericó. Vocês lembram da história de Josué? Alguém lembra que poderia reavivar a memória de algumas irmãs? Como é que foi a história de Josué? Como é que ele conseguiu derrubar aquela muralha de Jericó? O que ele fez? Pegou um lança-míssel e explodiu a muralha de Jericó? Como é que foi? Eles rodearam a muralha durante 7 dias, se eu não estou enganada, e no 7º dia deram 7 voltas e a muralha veio. Tem a cola aqui embaixo. Ele não possuía armas, nem um exército para conquistá-la. Mas Josué, sabe o que ele fez? A única coisa que ele fez foi obedecer a Deus. E Deus lhe deu a vitória. Por quê? Porque ele teve fé. Ele teve fé, né? E por fé, né, ele acreditou. E por ter fé, ele teve coragem. Porque se ele não tivesse tido coragem, poxa, o que ele fez? Ele rodeou a muralha, ficou dando voltas e voltas e voltas, e quem derrubou? Foi Deus. Ele simplesmente acreditou, ele confiou no Senhor e obedeceu. Então, a gente pode, em alguns momentos das nossas vidas, desanimar, sentir medo. Isso é normal.
porque somos humanos. Mas, se a gente colocar a nossa fé em ação, é Deus que vai nos guiar, é Deus que vai nos fortalecer. E aí, nesse momento, é a força de Deus que vai atuar nas nossas vidas e nos fazer corajosas, fortes, poderosas, porque, na verdade, vai estar agindo o poder de Deus em nossas vidas, né? E é preciso coragem para vencer a si mesmo, porque o maior inimigo do homem, e aí homem, entenda-se ser humano, é o próprio ser humano. Muitas vezes a gente faz coisas que não quer fazer. Muitas vezes a gente até traz para si uma limitação que não existe. Deus nos diz que somos capazes, e muitas vezes Deus nos capacita, não é necessário nem você ter uma formação exemplar para você fazer alguma coisa, mas Deus te capacita. Só que você muitas vezes não acredita, às vezes você duvida, e aí você desanima, você diz que não é capaz, você diz que não pode, que você não vai conseguir. E, na realidade, o que está acontecendo? Você mesmo está se autoimpondo uma limitação, você própria está julgando ser incapaz. Então, é preciso ter coragem, antes de mais nada, de vencer a si mesmo. O que vocês acham disso? Vocês já sentiram isso? De vocês mesmas, um determinado momento da vida, ao invés de vocês terem força, garra e se impulsionar cada vez mais para frente, vocês mesmos se travam, se limitam, não acreditam que sejam capazes e aí ficam travadas? Já aconteceu com alguém? Eu mesma, Fátima, né? Estou falando. Eu Sim. mesma já teve vez de eu sentir que a minha coragem está muito pouca, fraquinha, mas depois eu começo a pensar e reanimo e não, eu não posso fraquejar. Se eu tenho um Deus que eu sirvo, eu sei que Ele vai me honrar por esse motivo e eu não posso ser tão fraca. Aí vou me levantando, né? Mas já teve vez de ficar bem com a coragem lá embaixo, só com medo. Exatamente, Fátima. Certamente, não só você teve esses momentos, eu também já tive, e aí é nessa hora que a gente tem que colocar a nossa fé em ação, para que a gente tenha coragem de seguir em frente, né? Então, o primeiro passo é vencer a si mesmo, para que a gente desenvolva a coragem nas nossas vidas, né? E de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 14, a palavra nos diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e seduz. Então, a gente deve ter muito cuidado, que na maioria das vezes, nas nossas vidas, nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, cuidado, vamos estar atentas a isso. E aí, agora, eu quero estar mostrando para vocês uma música que é bem bacana, para ilustrar a nossa aula. Vocês estão ouvindo? Os dias são maus, mas Deus está contigo. Ele te diz: não temas, sou Deus, estou
contigo. No deserto eu serei água pra te saciar. Sou tua força, teu sustento. Vem em mim te renovar. Coragem pra vencer os desafios. Se saídas não existem, Deus é Deus pra te guiar. Não desista, pois vem do alto teu socorro. Seja forte e corajoso, a tua fé te guiará. No alvo você vai chegar. No deserto eu serei água pra te saciar. Sou tua força, teu sustento. Vem em mim te renovar. Coragem pra vencer os desafios. Se saídas não existem, Deus é Deus pra te guiar. Não desista, pois vem do alto teu socorro. Seja forte e corajoso, a tua fé te guiará. No alvo você vai chegar. Eu tudo posso nele, confiarei nele. Eu serei forte no Senhor, nele eu posso descansar. Eu tudo posso nele, confiarei nele. Eu serei forte no Senhor, nele eu posso descansar. Eu vou descansar. Coragem pra vencer os desafios. Se saídas não existem, Deus é Deus pra te guiar. Não desista, pois vem do alto teu socorro. Seja forte e corajoso, a tua fé te guiará. No alvo você vai chegar. Ok, irmãs. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o capítulo do livro. Vamos falar agora sobre a coragem no dia a dia. A gente acabou de ver quem é que nos dá coragem. Da onde que vem a coragem? Alguém pode responder? Coragem vem de Deus.
Vem de Deus, exatamente. Agora, quando a gente pensa em coragem, a gente sempre pensa nos atos assim heróicos, como está descrito no capítulo do livro, né? Coisas grandes. Mas no nosso dia a dia, a gente realiza atos de coragem no nosso dia a dia, coisas pequenas. Alguém poderia exemplificar? Coisas do tipo, a gente sabe que é certo, mas muitas vezes é mais conveniente não fazer o certo. E aí nos falta coragem de fazer o certo, e aí acaba fazendo o mais conveniente, ou não, ou faz exatamente de uma forma muito corajosa o certo. Alguém poderia dar algum exemplo assim, de coisas simples do dia a dia? Com essa Covid mesmo, né? Tem gente que fica com medo de sair na rua, né? Aí fica até com depressão em casa, mas a gente não pode, né? Assim, se precisar sair, tem que sair, né? É verdade, tem que ter coragem para sair na rua, Deise, é verdade. É verdade, porque o coronavírus é um inimigo invisível, né? É um inimigo invisível. Então, a gente tem que ter muita coragem mesmo, com certeza. Eu me lembro que no iniciozinho, né, 1 ano atrás, quando começou a pandemia, que realmente eles fecharam tudo, eu ia na rua com uma listinha de compras, eu era a única pessoa daqui de casa que ia na rua, e eu orava muito antes de sair de casa, muito, 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 porque eu estava com muito medo, então eu tinha que colocar a minha fé em ação. Eu ia com máscara, álcool gel e orando o tempo inteiro. Continuar, indo ainda assim. Nem continuar ainda. Agora, eu confesso que eu agora até relaxei um pouquinho mais. Continuo, obviamente, tendo todos os cuidados. Eu não saio na rua sem máscara, mas agora eu já não fico tão tensa. Me lembro que no início eu ia com uma lista de compras, mas eu ia com tanto medo que eu fazia as compras correndo. Eu sempre esquecia alguma coisa. Sempre esqueci alguma coisa. De tão rápida, era coisa assim, cronometrada. Eu tenho que ir rápido na rua, chegar em casa, lavar todas as compras, higienizar tudo. Era realmente um ato de grande coragem sair nas ruas. Eu fiquei meio assim também no início, né? Aí, depois eu pensei, falei, vou botar na mão de Deus, tomar os cuidados e botar na mão de Deus, porque precisa sair, né? Exatamente. Então, tomar os cuidados. Se tiver que pegar e ir para o outro, para perto de Deus, mais perto de Deus, vai. Não, sem dúvida, né? O cristão tem essa maravilhosa esperança, né, de que da vida eterna, que, sem sombra de dúvida, morrer é lucro. Mas a vida é tão boa, né? A gente pode estar usufruindo da natureza, da beleza que Deus criou para a gente. Então, a gente pode esperar mais um pouquinho. Não faço questão de ir correndo, não. Sem dúvida, está muito bom, né, Deise? Para viver mesmo, né? Não é? Ficar com muito medo de sair de casa, aí fica com depressão também, né? Sim, sim. É verdade. E tem aumentado muito os casos de depressão, de suicídio, né? Tem que ter muito cuidado com a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Isso realmente algo muito complexo, né? Porque nós somos seres que precisamos de abraço, de contato com o outro. Nós somos seres sociais, né? O Senhor, quando criou Adão, logo depois ele criou Eva, que ele não podia ficar sozinho. Realmente a gente não pode ficar sozinho, né? De jeito nenhum, a gente precisa um do outro o tempo inteiro, né? Alguém mais poderia dar um outro exemplo de coragem no dia a dia? Eu acho que tem que ter coragem. Eu vou contar aqui. Nesse período, como a irmã já falou do coronavírus aí, e a gente vai falar em todo canto, televisão, em mídia, em todo canto, vai falar isso. Aqui eu tive que ter coragem para, além de encarar o coronavírus, encarar também o medo do meu marido. O meu marido ficou num sistema tão nervoso, tão assustado com isso, que tinha hora que eu, meu Deus, me dá paciência para... Quando ele falava, às vezes eu até me irritava, gente, ninguém vai morrer antes do dia. E eu não vou ter medo disso, porque se eu tiver disso, Deus, eu falar para ele assim. Mas eu falei tantas vezes a ele tinha hora que ele ficava.
Além dele estar com medo, ele ficava com medo dele e de mim. O medo dele juntava duas vezes na minha cabeça, assim. Eu digo, gente, para de ter tanto medo assim, que só vai morrer na hora certa. Ninguém vai morrer antes do dia. E também outra coisa, se eu for, porque já completei meu tempo aqui, já estou preparada mesmo, não vou ficar com esse medo todo, não. Aí a gente sai, às vezes, eu também, claro que eu não vou à praia, não vou dar shopping, ainda, mas ele vai ao mercado, à farmácia, sacolão, isso eu tenho que ir, né? Eu e ele, eu sou do grupo de risco, ele também, né? Mas o medo dele era tanto. Agora eu já estou um pouco mais acostumado, como a irmã falou aí, ele já está um pouco mais adaptado. Mas no início, filhas, gente, eu tive que ter coragem 2 vezes para encarar todo o problema e encarar a perturbação dele. O medo dele. Eu acho que a Lenínia quer falar, Glorimar. Sim, sim. Eu acho que ela ter coragem para falar a verdade para algumas pessoas. Porque você fica naquela, fala a verdade, vou magoar. Você acaba não falando, aí você acaba omitindo algumas coisas. Entendeu? Com medo de falar a verdade para não magoar a pessoa. Muito bem lembrado, Leninha, muito bem lembrado, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Comigo também, comigo já aconteceu várias vezes. É um impasse, realmente. A gente sabe o que é certo, que é falar a verdade, e muitas vezes eu pago o preço. Por exemplo, eu sou professora e agora estou dando aula online, e eu coordeno um curso. Os alunos querem ter aula presencial. E aí eles estavam pedindo transferência para um outro curso que estava prometendo aula presencial daqui a 6 meses. Aí eu falei para eles, olha, eu não tenho bola de cristal, então eu não vou dizer que eu vou oferecer aula presencial daqui a 6 meses, porque eu estaria mentindo. Aí eu falei a verdade. E para você ter uma ideia, numa turma que eu tinha 100 alunos, 48 alunos saíram. Simplesmente porque eu falei a verdade. E o outro curso, eu tenho certeza que está mentindo para eles, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, né? Então, muitas vezes, você tem a opção de não dizer a verdade, de dizer o que é mais conveniente, mas você estaria indo de encontro a tudo que a palavra diz, indo contra a Deus. Então, muitas vezes, a gente é obrigada a ter coragem e pagar um preço, né? Isso é verdade. E aí, eu gostaria de ler para vocês Josué, capítulo 1, versículo 9. Está aqui. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui a gente tem 4 recadinhos muito importantes de Deus. Primeiro, ordem do Senhor. Ele diz, ordenei a você. E se Deus ordenou, o que o cristão tem que fazer? Obedecer. Né? E aí, um outro recadinho do Senhor, seja forte e corajoso. Né? Se Deus está mandando ser forte e corajoso, é porque é importante ser forte e corajoso. Não se apavore. A gente não poderia dizer, não tenha medo? Não se apavore, nem desanime. Esses são, assim, quatro recados muito importantes que o Senhor está nos dando através dessa passagem, né? A gente deve obedecer ao Senhor sempre, e a gente tem que ser forte, tem que ser corajosa, a gente não deve temer e a gente não deve desanimar. O desânimo, às vezes, vem. Quem nunca se sentiu desanimado? Eu já me senti desanimada, né? Certamente, cada uma aqui, em algum momento da vida, já esteve desanimada. E o que nos impulsiona a seguir em frente? É exatamente a nossa fé, né? Porque justamente no momento que a gente está desanimada, fraca, a única força que pode nos fazer levantar e seguir em frente é a força que vem do alto. É a força que vem dos céus, né? Então, no nosso dia a dia, coisas pequenas podem demonstrar uma coragem enorme. A gente não deve, assim, pensar que a coragem é coisa para herói, só as coisas muito grandes. Não, às vezes, coisas mínimas, coisas muito pequenas que a gente pode fazer no nosso dia a dia sem sombra de dúvida, algo
que vai exigir da gente muita coragem. Então, irmãs, sejam corajosas, né? A palavra de Deus está nos mostrando isso, nos ensinando isso. Agora eu pergunto para vocês, em quais situações você acha necessário ter coragem no dia a dia? Já demos alguns exemplos. Quem ainda não falou, em quais situações você acha necessário ter coragem no dia a dia? Além do que a gente já citou, né? Do Covid, de falar a verdade. Eu acho que tem que ter, para mim, coragem tem que ter todos os dias, toda hora, para fazer tudo. Na vida a gente tem que ter coragem para decidir as nossas decisões do dia a dia, tanto a mínima quanto aquela que vai pesar no futuro, vai envolver outras pessoas. A gente tem que ter coragem em tudo. Eu, pelo menos, acho assim, né? A gente tem que ter coragem para tudo. Para enfrentar a vida todos os dias. Sim. Alguém mais? Glorimar, eu acho... eu acho... Pode falar. Quem vai falar? Acho que a Deise e você estão falando juntinhas. Deise, fala você. Eu ia falar, até para fazer faxina em casa, descongelar a geladeira, tem que olhar, pensar, e tem que tomar coragem. Limpar a geladeira, limpar o fogão. Isso aí, Deise, concordo contigo. Coragem para fazer comida quando a gente está com preguiça. Passar roupa, lavar roupa, tudo. Isso. Então, uma coisa que eu acho que muitos de nós precisamos é coragem de nos organizar. A Kátia falou isso eu acho que foi semana passada, Kátia, não foi? De nos organizar melhor com as tarefas domésticas, o trabalho, quem trabalha fora, para ter um tempo todos os dias para ter nosso devocional, um tempo para ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, orar. Então, porque eu já vi na minha vida, se eu não, assim, colocar esse tempo no meu horário daquele dia, então o tempo passa e a gente preenche com outras coisas menos importantes. Então, eu acho que isso exige coragem. Bem lembrado. A gente tem que ter coragem de priorizar o Senhor nas nossas vidas, né? Sim. Verdade, verdade. Quem mais? A Gisele levantou a mão. Eu? Tem uma mãozinha aí. Normalmente a gente sinaliza a mãozinha para falar. A Kátia. A Kátia. Assim, essa aula hoje é para mim, porque esses 2 dias a minha coragem parece que foi toda embora. Estou sentindo muita dor, estou com crise renal, e aí hoje eu fui fazer o exame, e aí o médico falou que não tem cálculo nenhum no meu rim direito, que está doendo mais, mas no esquerdo achou um cisto, eu não tinha isso. E aí ele falou que provavelmente o que eu estou sentindo não tem nada a ver com o rim, sim é a coluna, e ele acha que deve ser sequela também do Covid, que eu não aguento mais essa doença no meu corpo. E assim, é muito difícil sentir dor e ter coragem, e horrível, assim. A crise renal parece muito com acho que dói mais até do que ter neném, porque é uma coisa que te desestabiliza, você sente muita dor na hora de urinar, sente dor para tudo, e aí o médico, eu estou sentindo todos os sintomas que eu já tive uns anos atrás, que eu já operei, e o médico falou para mim que eu não estou com crise renal, que é outra coisa. Então, assim, eu não sei, assim, fiquei meio perdida, e assim, e ter que segurar a onda doente, e com a ajuda não tá legal, ainda pior ainda, né? Então, assim, viver é um ato de coragem, todos os dias. A gente abrir os olhos e conseguir sair da cama já eu acho que é uma bravura, porque nem todo mundo consegue, né? Por conta de estar com dor, de estar com depressão.
E realmente Deus faz toda a diferença na nossa vida, né? Verdade. Hoje a aula é exatamente para mim, porque eu sempre me fiz, assim, a gente não tem muita escolha na vida, né? Ou a gente é forte ou a gente é forte, a gente tem que seguir em frente. Mas esses 2 dias têm sido difíceis para mim. Tem que ter coragem para enfrentar a dor, não é fácil, né? Sim, quem está falando? É Sou Jane. Sim. Eu acho que devemos ter coragem para o desânimo. Às vezes bate um desânimo, às vezes falta entusiasmo, mais para estudar a palavra de Deus, para fazer a vontade dele. E aí eu estou passando por esse momento com a minha cunhada lá, internada, entubada, longe da gente. Aí a gente lembra já da morte da minha sogra, que foi ano passado. E assim, eu vejo que a fé que Deus está me dando é que está me fazendo ter coragem para esse desânimo. Eu acho que precisamos ter coragem, sim, para esse ato. Do desânimo, de poder seguir em frente com Cristo, né? Só olhar para Cristo a todo momento, entregar tudo nas mãos de Deus. Isso mesmo. Aproveitando o gancho que a irmã falou, eu também acho que eu tenho que ter coragem para acreditar em alguns médicos. Porque eu também tenho um problema nas vistas, que de repente assim, eu acordo com ela doendo. Tem 2 dias que minha vista está doendo. Eu já fui em 5 oftalmologistas. Os mesmos falam que não tem nada na minha vista. Outro dia eu cheguei lá com o olho escorrendo, lacrimejando, falando que estava doendo, e ele falou que não tinha nada. Olha, eu não tenho nada. Eu falei, não tem como só passar um exame na cabeça para eu ver o que tem. Mas vou passar o quê? Se você não tem nada. Já fiz os exames aqui e não acusou nada. Então, assim, eu acho que tem que ter coragem para acreditar que eles estão falando a verdade. Também. Muito bem lembrado, é verdade. Todo mundo falou de coragem. Deixa eu falar, porque eu quero que Deus me dê coragem para fazer exercício físico, eu não tenho. O médico está de problemas articulares, ele deve fazer exercício, caminhada, mas eu vou um dia assim, mas não vou com muita coragem, não. Vou forçada, mas com coragem mesmo não vou. Tem que ter coragem também, é verdade, para mudar, né, de estilo de vida, sair do sedentarismo é algo que realmente precisa de ter coragem. É verdade. Quem mais gostaria de falar? Esté, fala aí. É necessário também, irmãs, termos coragem de nos expor, abrir o nosso coração. É preciso, para isso, reconhecer e identificar as nossas fraquezas espirituais. Qual é o seu defeito? Aí a gente pensa, fica sem graça de falar, e aí muitas vezes a gente diz assim, o meu principal defeito é ser boa demais. Irmãs, vamos ser francas, ser boa é qualidade, não é defeito. Na verdade, a gente tem muita dificuldade de se expor, e aí a gente acaba ficando o quê? A gente está dissimulando. Né? A gente precisa ter coragem para a gente identificar as nossas fraquezas espirituais, porque só identificando as nossas fraquezas é que seremos capazes, né, de pedir ajuda ao Senhor para superá-las. Se a gente não identifica, se a gente não reconhece as nossas fraquezas espirituais, não tem como o Senhor nos ajudar a tratar dessas fraquezas. Então, vamos ter coragem de identificar nossas fraquezas espirituais. Aí já vai ficando a dica para a gente pensar na próxima aula, né? A Bíblia, ela está cheia de exemplos de homens que tinham fraquezas. Aí eu citei assim, a gente poderia citar Elias, que se mostrou fraco e deprimido, logo depois de uma grande vitória, ele foge com muito medo. Lembro também vocês Pedro,
né? Pedro tinha uma fraqueza que era a inconstância. Só que ele parecia, na verdade, uma montanha russa, ora avançando para o alto com força, ora despencando numa velocidade absurda. E que essa fraqueza o levou a negar Cristo. Se ele, no entanto, tivesse identificado essa fraqueza espiritual e tivesse se jogado aos pés de Cristo, né, pedindo ajuda para superar essa inconstância, né, do humor dele, e que nós mulheres conhecemos muito bem, né, que os hormônios fazem isso com a gente. Hoje a gente está muito bem, amanhã a gente está muito mal, né, os hormônios mexem muito com a nossa, nosso estado emocional. E aí é que está a importância da gente identificar as nossas fraquezas, para que a gente possa confrontá-las e superá-las. Se a gente não identifica a nossa fraqueza, não tem como tratar, né? Alguém poderia dar um outro exemplo de um homem, um personagem bíblico, né, que tenha fraqueza também espiritual, além de Elias e Pedro? Lembra de Jonas? Quando o Senhor mandou ele. Jonas bem lembrado, né? Bem lembrado. Quem mais poderia dar um outro exemplo? Judas. Quem falou? Judas. Moisés. Ah, Moisés também. Glorimar, a Esther falou Judas. Ah, sim, eu não ouvi. Judas também, bem lembrado. Muito bem lembrado. Noé também, né? Porque na fraqueza ele se embebedou, não foi? Noé, ele se embebedou, é verdade. Um exemplo bem lembrado. Ele se embebedou de alegria, de tanto vinho que ele preparou, cara. Mas ele foi fraco e se embebedou. Estamos falando, ele foi fraco diante da bebida, né? Quando ele bebeu aquilo ali, ele nem sabia que embebedava. Ele fez um negócio tão difícil, foi provando, achando bom, e não sabia nem que ficava. Mas é uma fraqueza. Por exemplo, eu gosto muito de chocolate. E aí, uma das minhas fraquezas é ser gulosa. Então, algo que eu gosto muito de comer, eu perco por completo. Eu sou super fraca. Um chocolate me pega, porque eu gosto muito de comer. Então, vou comer muito. Isso é pecado. Então, é uma fraqueza, né? É uma fraqueza. Agora, que áreas das nossas vidas devem ser confrontadas? Às vezes, achamos que só as grandes falhas precisam ser tratadas. Essas são logo, né, transformadas quando nós nos convertemos. E, obviamente, né, as grandes falhas, né, a gente, obviamente, é muito mais fácil de não cometê-las. O problema são as pequenas falhas, que são quase imperceptíveis. Com essas, sejamos francas, né? Nós não gostamos nem de lidar, mas é preciso, porque se a gente não nos confrontarmos com essas pequenas falhas, a gente não vai conseguir curá-las. E são as pequenas coisas, as pequeninas coisas, é que na realidade acabam gerando grandes problemas, né? Então, é super importante, irmãs, identificar a nossa fraqueza. Quando você tem coragem de identificar a sua fraqueza, dificilmente, né? Se você não tem coragem de identificar, dificilmente você vai conseguir lidar com elas, dificilmente você vai conseguir superá-las, né? Esta noite, Deus quer te dar coragem para identificar e vencer suas fraquezas. Quem é que está disposta aqui a reconhecer as suas fraquezas? Ninguém precisa falar agora, não. A gente vai, na verdade, dando um spoiler para a próxima aula. A próxima aula, a gente vai estar discutindo exatamente isso, com coragem para nos expor, com coragem de abrir os nossos corações, com coragem de identificar as nossas fraquezas, aquelas pequeninas
que a gente, na verdade, guarda numa caixinha, assim, com todo cuidado, com todo carinho, como se fossem, assim, fraquezas de estimação. Então, eu quero lembrá-las, né, que Deus nos deu um espírito de intrepidez, de ousadia. Então, sejam ousadas. Hoje e sempre, saia daqui vitoriosa sobre essas pequenas fraquezas que normalmente nós temos no dia a dia, ok? Então, fiquem guardando aí, né? Já tem, assim, vários deveres de casa para essa semana, para a semana que vem, a gente está discutindo na próxima aula. E coragem para seguir em frente. Vocês lembram que no capítulo falava daquela brincadeira, né, de colocar uma venda nos olhos, numa floresta que tinha muitas árvores, e aí a pessoa ia sendo guiada pelos companheiros, né? Qual deve ser a sensação de você ser guiada pelo outro? Vejam aqui nessa ilustração. Tem uma pessoa guiando a outra que está com uma venda nos olhos, simplesmente guiando-a para um abismo, né? E aí eu pergunto para vocês, será que é fácil a gente seguir em frente com os olhos vendados, né, apenas sendo guiado pelo outro? Eu acho que depende de quem está guiando você. Isso, exatamente, Leninha. Depende de quem está te guiando. Porque se for o Senhor a te dar todas as coordenadas, te dar um direcionamento, né, dos seus passos, para onde você deve seguir, a gente vai com tranquilidade, não vai, não? Uma criança que o pai ou a mãe está assim, lá embaixo na escada, no segundo andar, né? Está no primeiro andar, a criança está no segundo andar. Se ele pedir para a criança se joga, a criança vai se jogar, porque é o pai, é a mãe, que ele tem certeza que o ama, não é verdade? Pois é. Agora, né, se não é uma pessoa confiável, aí eu lembro a vocês, né, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não é verdade, irmãs? Muitas vezes a gente não está vendo, né, a luz no final do túnel, mas Deus nos promete que há uma luz no final do túnel. E por fé a gente enxerga essa luz no final do túnel. E é justamente essa luz no final do túnel que nos faz sair da cama todas as manhãs, né, com disposição e com novo ânimo de seguir em frente, né, na certeza de que Deus está conosco. Então, por fé, né, a gente acaba acreditando no que a gente não vê. E é isso que nos faz seguir em frente, ter coragem de seguir em frente. Mas, como a Leninha bem disse, depende, obviamente, de quem está te ajudando a te dar esse direcionamento, né? E a vida do cristão é mais ou menos assim mesmo, né? Concordam? Que a gente, muitas vezes, está com os olhos vendados, mas a gente segue em frente, porque nós confiamos no Senhor, né? Amém. Coragem nos relacionamentos. Essa ilustração é muito engraçada, né? É uma mulher com uma vassoura empurrando a sujeira para debaixo do tapete. E depois, vejam só, olha quanta sujeira que tem debaixo do tapete. Ela resolveu o problema? Não. Ela foi empurrando com a barriga. É o que a gente chama de procrastinação. Ela foi adiando, empurrando com a barriga o problema. Muitas vezes, né, seja um relacionamento entre a esposa e o marido, entre amigos, entre mãe e filha, é necessário fitarmos o outro nos olhos e dizermos: está na hora de pararmos de jogar a conversa fora e falarmos sobre o que está acontecendo na nossa vida, de forma franca e verdadeira, né? Sem rodeios, de uma forma bem objetiva.
é necessário a gente ter coragem nos nossos relacionamentos. Caso contrário, vai acontecer exatamente isso. A gente vai estar empurrando a sujeira para debaixo do tapete, até que vai chegar um momento que essa sujeira não vai mais ficar disfarçada. Daqui a pouco vai ter uma montanha debaixo do tapete, e o tapete vai estar lá no topo da montanha, né? E a gente simplesmente vai está fazendo vista grossa, não vai estar enfrentando, confrontando os problemas para que eles sejam resolvidos, solucionados. Então, para que a gente tenha verdadeiramente relacionamentos saudáveis, é muito importante que a gente não esteja empurrando a sujeira para debaixo do tapete, irmãs. Não sei se vocês compreenderam essa ilustração, né? Mas o empurrar a sujeira para debaixo do tapete é adiar aquela conversa franca para resolver e solucionar os problemas, né? E principalmente, né, os problemas de pessoas mais próximas, né? Porque em geral é muito mais difícil, né, de lidar. E aí a tendência é estar jogando para debaixo do tapete, disfarçando uma alegria, uma felicidade, tentando adiar aquele problema. Lembra da negação? É mais ou menos, né, negando que existe um problema ali, naquele relacionamento, naquela situação, né? Então, lembre-se disso. É necessário, num determinado momento, quando a montanha está crescendo debaixo do tapete, pararmos e falarmos a verdade, sermos francas, né? Coragem moral, né? Vocês leram o capítulo, lembram que o capítulo fala sobre coragem moral. Na verdade, existem vários tipos de coragem e que, na realidade, a gente acaba atuando, usando essa coragem em diversas situações, como, por exemplo, que medida de coragem precisamos para agir corretamente no mercado de trabalho? É uma pergunta que eu gostaria que vocês comentassem. Como é que é a sua coragem no seu local de trabalho? Acho que falando sempre a verdade, né? Acho que não omitindo nada. Você falando sempre a verdade, você sempre se dá bem no final. Agora, se você já entra com a mentira... Eu também, além do que a Leninha falou, da coragem de falar a verdade, é de assumir, né, as responsabilidades. Quando eu erro, eu assumo que eu errei. E isso é importante também. Ter medo de assumir a responsabilidade dos seus atos, né? Isso vou te dizer, só cristão faz, tá? Eu sei disso. Eu sei muito bem disso. No meu local de trabalho, eu falo assim com muita tranquilidade, só cristão faz, porque é um tal de jogar a culpa no outro, de mentir, de criar histórias, né? Justificativas inexistentes. É incrível a criatividade do ser humano nesse momento. É mesmo, exatamente. Então... Além, Glorimar, sim. Maria Helena, além de você falar a verdade e você ter essas atitudes, até a nossa conduta mesmo, da maneira como a gente se comporta, a gente está dando um bom testemunho de Cristo, né? É verdade, é verdade. E um detalhe importante, nós acabamos, né, sendo muito mais visadas do que qualquer outra pessoa. O que eu percebo é que as pessoas ficam o tempo inteiro olhando para você, tudo que você faz, se você tiver um deslize, enquanto ser humano, todos nós temos, né, o tempo inteiro as pessoas estão prontas para te apontar, né? É verdade. Glorimar, outra coisa também, não é só no mercado de trabalho, mas se alguém agredir você ou falar grosso com você, como é que você vai reagir? Então, isso pode ser numa loja, a pessoa te atendendo, às vezes fala grosso, assim, no trânsito, eu já tive pessoas para me xingar, para falar coisas assim, em qualquer relacionamento, até
com irmãos na igreja, quando agridem a gente, como é que a gente vai agir? Então, porque a pessoa no mundo, ela vai agir como qualquer pessoa sem Deus, né? Vai agredir em troca, vai praticamente te xingar, vai falar coisas feias, mas, assim, a pessoa cristã, ela tem que ter coragem moral e agir na maneira que Cristo quer. Não dar o troco, porque senão, o que adianta ser cristão? É verdade. Então, tem que fazer uma diferença. Isso tem que fazer uma diferença. Senão, por que estamos aqui? Muito bem dito. Né? A gente realmente tem que estar fazendo toda a diferença nesse mundo, né? Que mais? Eu acho que outra pessoa iria falar. Eu, Glorimar. Ah, sim, Jane. Então, prometer o que não pode cumprir. Tipo, na minha profissão, você prometeu uma coisa que vai fazer e não é como se você estivesse mentindo. Tipo, vou fazer uma progressiva na pessoa. Eu sei que aquela progressiva, estou dando um exemplo na minha profissão. Vou falar para a pessoa que alisa 100%, sendo que cada cabelo responde de um jeito. Então, se eu vender essa verdade, e não é verdade, eu vou estar mentindo para aquela pessoa. E ela vai falar, nossa, ela mentiu para mim. Então, as nossas atitudes valem muito mais do que palavras. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Ainda mais na sua profissão, Jane, as mulheres querem que você faça um milagre, né? Ah, sim, elas querem sair delas, mas claro, a gente consegue. Com certeza. Claro, a gente consegue, mas sem vender uma coisa que o mundo vende, porque hoje aí está propagandas enganosas falando que faz emagrecimentos rápidos, cabelos vão ficar daquele jeito, num minuto, e é mentira. Porque acaba com o cabelo e não fica nem com o cabelo, até careca. É desse modelo. A beleza a todo custo, né? Menino, é brava a situação. É difícil, com certeza, com certeza. Alguém mais? Eu quero falar. Sim. Na minha profissão ainda é pior ainda, porque lidar com o público já é difícil. Lidar com o público que está sentindo dor é pior ainda. É verdade. Todo mundo acha que prioridade, todo mundo acha que a dor dele dói mais do que do outro, não entende, é complicado. Você tem que ficar realmente, ter a paciência de Jó para aguentar um plantão todo sem sair da parte do Senhor, sem sair não perder a salvação. Porque é difícil, é muito difícil. Uma vez aconteceu comigo, eu trabalhava dentro de uma comunidade na Vila do João, numa UPA, que, assim, frequentava gente de bem e frequentava os traficantes, todo mundo ia lá. Aí o rapaz era um rapaz novo, com uma granada na mão, e eu fui fazer uma visitação nele. Aí ele falou assim para mim, olha, se doer, eu vou tirar o pino da granada e vou jogar. Eu falei assim, então nós dois vamos morrer, porque a bezetacil dói. E eu falei assim, você decide. Não vai dar tempo da gente correr, então você vai ter que decidir o que você quer. Você quer ou não tomar... Porque nesses momentos, assim, para lidar com certos tipos de pessoas, né, a gente tem que ter muita coragem. Porque se intimidar, dependendo de quem... Né, da educação da pessoa e tudo, você não pode se intimidar. Eu falei, então, se você tirar o pino, nós vamos morrer, porque tá bom, preciso tomar leite. É com você. Aí apliquei a injeção, ele não detonou a granada e a gente ficamos bem. Você está aqui para contar a história. Ainda bem. Deus ajudou, não doeu tanto, né?
Depois eu me tremia pra caramba. Mas você, às vezes, a gente tem que tomar atitude, né? Assim, e uma coisa que eu vejo também, lidar com o público, que a educação, se a gente manter a educação do início ao fim, né, da conversa, a pessoa que foi grossa, que xingou, ela fica constrangida. Você tratando a pessoa com muita educação. Então, a pessoa está te xingando e você está falando baixinho e tratando com educação. É difícil, é difícil, sim, é difícil. É verdade, muito boa a sua ilustração aí, Kátia, sem dúvida, sem dúvida. Agora, irmãs, como cultivar a coragem, né? E antes de cultivar, fazer brotar a coragem nas nossas vidas. Como é que brota a coragem e a gente cultiva essa coragem para ela ser crescente nas nossas vidas? Eu gostaria de ouvir vocês. Leva a palavra. Glorimar, eu gostaria de ouvir quem não falou nada. Não ouvi Esther, não ouvi Gisele, não ouvi... a Camila falou pouquinho hoje. Não ouvi Nelly, quero ouvir a voz de Nelly também. Cida. Não ouvi a Cida. As duas Cidas. As duas Cidas, não ouvi. Então, vamos começar pelas Cidas? Cidas, vocês são mães, né? Como é que a mãe pode contribuir no desenvolvimento da coragem nos filhos, por exemplo? Que eu acho que começa... eu não creio que nasçam assim crianças corajosas. É algo que a gente desenvolve. Como é que desenvolve? Eu tenho uma Ana Luísa. Eu tento falar a verdade, explicar o problema lá fora e o da igreja. Ela já vai fazer 12 anos. Eu oriento ela, qual a decisão ela vai tomar. Se ela vai querer ficar rebolando, ou se ela vai querer ser mais menina para a igreja, né? Para Jesus, que para a igreja não existe. Para Jesus Cristo. E a outra Cida, obrigada, Cida. E a outra Cida? Então, eu tenho ajudado muito meus filhos assim na questão de estudo, né? A Ana, ela tentou o Enem algumas vezes, né, para teste, mas teve um que ela não passou. E ela chorou muito, ela não aceitava, porque ela fazia preparatório, e ela não conseguiu alcançar, né, a pontuação que ela gostaria, né? E eu incentivei muito a ela, né? Filha, continue estudando, não é dessa vez, né? Mas na próxima vai ser realmente, graças a Deus, o próximo ano que ela conseguiu. E eu acho que congelou, Cida. Congelou. Voltou, Cida. Então, eu ajudo muito a Ana na questão da faculdade dela, até antes, né, quando ela estava se preparando para fazer a prova do Enem. E ela fez 2 de testes, né? Não era tempo ainda, mas para ela ir se preparando, ela fez 2. E uma, ela não conseguiu a pontuação, né, que ela gostaria. Então, ela chorou muito, eu não aceito. Eu sei que você é capaz, então continua a estudar. E aí, graças a Deus, ela conseguiu. No ano seguinte, ela conseguiu o objetivo dela. E eu acho que muitos não, no momento deles agora, é mais a questão de estudo mesmo. Muito bom, muito bom. Obrigada, Cida. Quem mais gostaria de falar? Vou precisar de coragem para falar para você que meu celular caiu a bateria, tá? Agora tá... Eu fiquei um minutinho fora do ar porque descarregou.
a coragem, você falou, Glorimar, que o ser humano precisa de coragem desde o início, que a mãe já começa dando coragem ao filho quando começa a andar, pegando na mão, ensinando. Assim, até que a mãe, não só a mãe humana, mas até os animais, as aves, você vê a águia quando quer ensinar o filho a voar, aquela força que ela faz de coragem, para dar coragem a ela aprender a voar. Então, é uma coisa de Deus, da natureza. De coragem e ajuda de pessoas a ter coragem, mais ainda. Os pais têm um papel muito importante, né, no desenvolvimento dessa coragem nas nossas vidas, com certeza, com certeza. Quem mais gostaria de falar? Camila, fala alguma coisa. Você sempre tem bons comentários. Alguma coisa. Tá tão caladinha, né? Hoje eu tô com dor no estômago. Olha só, ela fez aniversário ontem, tá, Camila? Vamos bater parabéns para ela, gente. Vamos cantar parabéns para ela, com certeza. Obrigada. Parabéns. Parabéns, Deus te abençoe ricamente. Parabéns, Meu irmã. muito bom. Bem, A senhora está se mudou, né? Comi muito. Já atacou meu estômago, estou cheia de dor. Mas assim, eu acho que a questão para mim de cultivar a coragem, eu estou ouvindo vocês falando, e eu estou com medo terrível de dirigir. Quando o Fabiano comprou assim, o primeiro carro que a gente teve, eu dirigia numa boa. Depois que ele trocou para esse, eu não dirijo, eu não consigo. Travou. E eu sei que, como a passagem que você falou, Glorimar, que Deus não nos deu um espírito de... E isso, para mim, tem me incomodado bastante, porque eu lembro a Rebeca pequenininha, eu saía, eu pegava o carro, eu ia com ela, ia resolver minhas coisas. Agora eu tenho medo, eu vou de ônibus e o carro fica parado. Mas, como está aqui no livro, né, que me chamou a atenção, né, que a gente tem que ir enfrentando os nossos desafios aos poucos, né? Então, ao pouco dirige um pouquinho, vai até a igreja, e aos poucos Deus vai trabalhando, porque se a gente realmente se paralisar com medo, a gente acaba não fazendo coisas que a gente gostaria de fazer. Isso é muito triste, né? Como falou a respeito da questão da criação de filhos. A Rebeca, ela é muito medrosa porque eu sou medrosa. Então, eu acho assim, que tem certas situações que eu transmito medo. Por exemplo, ela não tinha medo de barata, agora ela tem pavor, ela chora e tudo. Então, acho que a gente também, como mãe, tem que ser o exemplo. Por mais que a gente tenha que estar com medo, acho que a gente tem que enfrentar aquilo que tanto nos amedronta, né? E isso, para mim, é uma luta. Ok, obrigada, Camila. Não ouvi também Esther, nem Nelly. Quero ouvir Esther, quero ouvir Nelly. Então, ok, a gente falou como plantar a coragem, né, na vida das crianças, a importância dos pais, e uma vez, né, criando crianças, adolescentes, jovens, corajosos, vão ser adultos, como é que a gente mantém essa coragem no nosso dia a dia? Porque a própria Camila acabou de dizer, ela não tinha medo de dirigir, agora está tendo. Como é que a gente mantém essa coragem? Quais são as dicas que vocês dariam? Como é que a gente pode cultivar essa coragem? Ela já está dentro de nós, né? Lá desde a infância, nossos pais transmitiram essa coragem para a gente, mas como é que a gente conserva essa coragem nas nossas vidas? Aí eu gostaria de ouvir a Gisele, a Esther, a Nelly, que ainda não falaram absolutamente nada. Glorimar, só um lembrete que a gente tem que terminar daqui uns 6 minutos. Ok. Que Larry tem uma aula. Tá bom. Não, rapidinho, que eu não falei que eu estou
gripada. Até peço às irmãs para estar orando por mim, que amanhã eu vou fazer o teste. E o meu patrão, ele está internado. Então, assim, estou até evitando um pouco falar muito, porque eu estou um pouco gripada. Mas hoje, como a Kátia falou, essa aula falou muito no meu coração. Inclusive, quando eu peguei ontem o livro lendo, era aquilo que eu tenho passado por alguns dilemas, tenho um bloqueio, assim, um pouco. Eu começo uma coisa e paro, porque não tenho coragem para qualidade. E o senhor falou muito à noite, eu acredito que é coração. Então, eu tenho até medo disso, né? De passar isso para a Ingrid futuramente, né? Que ela está passando essa coisa de escola, de aula online, ela tem ficado frustrada, mas eu procuro não, né? Ao contrário da Ana, ela. Então, assim, o importante é como falado hoje, eu identificar isso e querer mudar isso, essa minha limitação. Eu queria para as irmãs, eu não sou uma pessoa corajosa em termos de algumas coisas, de buscar, eu paro, eu me limito, não sei o que acontece para não sei, eu acho que é um bloqueio, então é que eu fico com aquele, será que é isso? Será que é a vontade de Deus? Aí acontece um bloqueio em mim, entendeu? Estou orando ao Senhor para que... E eu acho que hoje já é até a resposta da oração que eu tenho feito ao Senhor. Então, eu agradeço muito ao Senhor, usar a ti, o Glorimar, a ser um instrumento hoje para falar em nossas vidas, tá? Obrigada. Amém. Amém. O que você vai fazer amanhã que eu não escutei? Exame. O Covid. O exame de Covid. Exame de Covid. Estou resfriada. Vamos orar. Uhum. Bom, vamos concluir, né? Como é que a gente deve desenvolver a coragem e manter, cultivar essa coragem nas nossas vidas? Primeiro, estudar a palavra de Deus, porque a coragem cristã, ela não é autoconfiança, né? Não é você se sentir forte, poderosa, né, que pode todas as coisas, não. Na realidade, é você se submeter à ordem do Senhor e você obedecer ao Senhor e você confiar que o melhor Ele vai estar fazendo para a sua vida. Então, essa coragem na vida da mulher cristã, ela vai resultar do conhecimento que você tem de Deus, né? Porque você só vai poder fazer a vontade dele na sua vida se você efetivamente conhecê-lo. Segunda dica, a oração, que a oração vai criar e aumentar a intimidade que você tem com Deus. E essa intimidade é que vai te encorajar no dia a dia. E terceira dica, peça ajuda. Muitas vezes você precisa de uma palavra de uma irmã mais experiente, às vezes você precisa da ajuda até de um profissional, sim, dependendo, né, da situação. Então, peça ajuda. Fuja do comodismo, não pense daquela forma, né, como a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Isso não é legal. Fuja do comodismo. Participe das reuniões com os irmãos, participe das nossas reuniões como essa, né? Que a gente está aqui para uma encorajar a outra, uma fortalecer a outra. E aí eu não sei se Esther e Nelly tem mais alguma dica para a gente, para complementar? Eu tenho que tirar esse bloqueio de falar. Eu tenho vergonha de falar, você sabe, eu tenho bloqueio, assim, vergonha. Tinha, Nelly? Tinha. Que eu me lembro de você falando a beça no final da primeira turma. Coloca isso aí no passado. Tinha. Na verdade, não tem mais, não. Tem que melhorar mais. Coloca isso no passado. Tem que melhorar um pouquinho mais. Ok, mas coloca no passado. Coloca no passado. Não mantém isso no presente, não. E Esther? Gostaria de... Pois continuar buscando, né, a Deus cada vez mais e vai renovando a nossa coragem, né? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, eu acho que dá para fazer uma oração rapidinha? Dá, né? Alguém tem pedidos de oração?
A minha amiga que fez uma cirurgia de aneurisma, e para que Deus, né, dê a recuperação dela. Eu pedi ainda pela minha cunhada e também pela nossa irmã Gisele, né? Isso. E pela Isabela e a cirurgia dela. Isabela. Ah, é. A Isabela, pela recuperação do certo, eu agradeço que todos nós oramos juntos para ela recuperar bem. Kátia também, né? Eu quero, pela minha saúde, né, que eu consiga ter força para aguentar, pela Júlia, pela tia Amélia, por todas nós, né, que a gente, essas aulas, assim, cada dia mais a gente consiga buscar mais a palavra do Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Para aumentar a nossa coragem. Aumentar a nossa coragem. Quem mais? Pela Camila, que está com dor no estômago, né? Pela Camila também. Uhum. E agradecer por mais um ano de vida da Camila, né? Também, que Isso! Aham. Isso. Queria pedir por mim também, pelos meus olhos, que eu não sei o que é, que de repente, do nada, quem olha assim vê, não tem nada, mas só eu pinto. É isso que quando eu vou no médico, o médico fala, mas não tem nada. Eu falei, não tem nada porque não é o senhor que está sentindo, né? Mas, e até hoje eu não sei o que é também. Quem mais? Minha irmãzinha que está com dor nos olhos. Você já lavou seus olhos com sabonete Johnson neutro? É muito bom, refresca muito a visão. Os médicos recomendam muito isso. Eu já lavei com sabonete Johnson, aquele amarelinho, que ele é neutro. Já lavei também, mas eu lavo com soro fisiológico, boto soro geladinho, melhora na hora, mas depois volta tudo de novo. Me dá dor de cabeça, me dá tudo. Quem vai fazer a nossa oração final? Glorimar, se você anotou os pedidos, eu sugiro que você faça. Eu acho que mais ninguém anotou. Eu anotei, é verdade. Então, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas em Teu nome. Senhor, te peço por cada um desses pedidos, meu Pai, que foi aqui feito, pedidos, principalmente os pedidos de saúde. O Senhor sabe e reconhece que a nossa dor física, o quanto nos atrapalha, Senhor. Atrapalha a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Esteja, Senhor, com cada uma das irmãs aqui com problemas de saúde. Te agradecemos pela cirurgia da Isabela, pedimos, né, pela saúde da Camila, agradecemos por mais um ano de vida dessa irmã tão querida. Te pedimos pela cunhada da Jane, Senhor, que se encontra entubada, que o Senhor esteja soprando, Senhor, naqueles pulmões, o seu fôlego de vida, Senhor, restaurando a saúde dela. Pai, pedimos também pela saúde da Kátia, da Julinha, da Amélia. Te pedimos, Senhor, pelos olhos da nossa irmã Leninha, que o Senhor possa estar entrando por providência, Senhor, que esteja colocando um bom médico que venha encontrar o problema real que existe nos olhos dessa irmã. Senhor, te pedimos também que aumente a nossa coragem, de fazer a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Continue conosco, abençoe aqui, Senhor, cada mulher aqui, cada família aqui representada, Pai. Derrame suas bênçãos, continue conosco, nos proteja e nos livre de todo o mal. É a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Irmãs, eu vou colocar lá no grupo as perguntas para meditarmos ao longo dessa semana. Para a semana que vem, a gente começar com as perguntas sobre coragem.
tá bom? Obrigada. E o parabéns da Camila. Cada uma. Parabéns.